Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Estamos aqui no último dia da Gramado Summit, né, Cris? O último dia já está deixando saudade a Gramado Summit. Esse ano foi ainda mais incrível essa feira, né? Exatamente, disparado para mim a melhor edição da Gramado Summit. Já falei com o Marquinhos sobre isso e fizemos uma maratona. Estamos ainda durante uma maratona de conteúdo aqui com clientes, parceiros, né, que a gente tem certeza que tem bastante informação e conteúdo relevante para compartilhar. E hoje não é diferente, né, Cris? Com certeza, e é uma oportunidade incrível a gente estar aqui, porque as agendas a gente sabe que são sempre muito concorridas, né? Muito Sim. corridas também. Então aqui na feira a gente consegue ter esse papo com os nossos parceiros, convidados, então a gente consegue levar para quem está em casa um pouco da feira e esse conhecimento. E hoje a gente tem alguém que é sensacional também. Exatamente. Eu já tive a oportunidade em um outro evento na South Summit a fazer um painel com o assunto que a gente trouxe, que a gente vai trazer hoje aqui. E a ideia hoje é expandir um pouco, né? Então, Cris, quem é o... Então vamos expandir nossas fronteiras com o Givanildo da SACPag. Seja muito bem-vindo, Givanildo. Giva, né? Ele disse que a gente já pode chamar ele de Giva. Seja muito bem-vindo, Giva. Muito bem, obrigado. Obrigado de novo, Silva Lopes, pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês lá, e o Cris. Muito bacana ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa jornada, né, e talvez esse conteúdo possa ajudar outras empresas que tenham interesse, né, por expandir os seus negócios, ir para outros mercados, quais foram os acertos, os erros que nós tivemos ao longo da jornada. Então, muito bacana. Especial fazer aqui, né, no Gramado Summit, né, é a nossa Feira da Serra aqui, que está tomando um corpo muito bacana, está muito interessante. A gente está com uma infra espetacular aqui. Sim. Né, e tomara que a gente consiga participar nos próximos anos também. E bacana a iniciativa de vocês de, aqui nesse ecossistema, chamar as pessoas para conversar um pouquinho e fazer esse compartilhamento de informações. Bom, eu sou o Giva, né, Givanildo Giva. Estou como CEO da SACPag, né, CEO global da SACPag, global porque agora nós já estamos operando em 3 países, né? E numa jornada muito bacana de crescimento, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, México e Colômbia nesse primeiro momento. A gente está olhando outros mercados, enfim. Mas é legal estar aqui, participar e poder gerar um pouquinho de conteúdo aí para a galera poder assistir, e tomara que a gente consiga agregar valor aí na nossa conversa de hoje. Que legal. E o Giva trouxe, né, o nosso papo hoje, né, que a gente vai falar sobre internacionalização de fintechs, daí que a gente tem vamos dizer assim, o cruzamento de 2 assuntos que a galera tem vários tabus, muitas dúvidas e que é muito complexo. Primeiro que é mercado regulado, né? Trabalhar com o mercado regulado de fintech, sistema financeiro, sistema de pagamentos brasileiros e fazer a internacionalização de um negócio, né? E o Giva ele tem experiência nessas 2 áreas junto com a SACPag. E daí para a gente aquecer os motores aqui, né, Cris? Para a galera, Giva, que não conhece ainda, né, a SACPag, explica um pouquinho do que a SACPag faz, né? Primeiro aqui no Brasil e depois a gente vai entendendo o porquê que ela viu essa oportunidade de internacionalizar. Mas para começar, o que a SACPag provê de produtos e serviços hoje? Muito bem. A SACPag, na verdade, ela nasceu originalmente, né? Na realidade, nasceu em 2010 para resolver um problema do sistema financeiro brasileiro, né? Com uma rede de autoatendimento. Na época existiam algumas barreiras no mercado brasileiro e o nosso grupo, por ter uma empresa muito consolidada já em crescimento, expansão do sistema financeiro, que era a GetNet, nós criamos uma empresa dentro da GetNet chamada SACPag, né, para resolver esse tema do autoatendimento no Brasil. Existia uma única empresa até então e nós resolvemos investir nesse negócio por acreditar que existia um potencial, e ainda existe um potencial muito grande, né, para crescer. Então ela originalmente nasceu como uma empresa
de autoatendimento, mas nós criamos um conceito diferenciado no mercado brasileiro. Conceito diferenciado, primeiro, pelo fato de que nós apostamos num modelo onde a gente consegue digitalizar o dinheiro físico. Sim. Tá? Sim. Então, ao contrário do que muita gente imagina ou acredita, né, que o dinheiro físico circula muito pouco, ele ainda representa 30%, 40% de tudo que se compra no mercado brasileiro. Sim. E uma camada da população ainda usa muito dinheiro físico. Nós atuamos em alguns mercados, né, eu já vou explicar o porquê que a gente atua nesses mercados. A gente atua em segmentos como postos de combustíveis, farmácias, supermercados, né, e centros comerciais, onde nós temos uma circulação nesses segmentos, né, quase na ordem de 50% do que se compra em dinheiro físico. Olha só. Só que o dinheiro físico no Brasil, ele acaba sendo uma grande dor para o varejo. Né? Uma dor para o varejo porque enquanto tu tem o dinheiro físico na tua mão, ele representa risco, alto custo, ineficiência, uma série de coisas. Né? Então, esse foi o primeiro modelo de negócio que a gente disruptou. Né? A gente coloca o nosso ponto num ponto de venda, numa farmácia, posto de combustível, supermercado. Tudo que o varejo vende, né, com dinheiro físico, ele deposita na nossa loja, hoje a gente chama de loja, já vou chegar no porquê de loja, né? Aham. Mas ele deposita ali, nós transformamos esse dinheiro físico dele na hora em dinheiro digital, ou seja, na hora está na conta corrente dele, ele pode aplicar, pagar conta, fazer o que ele quiser com esse dinheiro, né? Sim. Então a gente digitaliza o dinheiro dele, reduz o risco, reduz custo, otimiza a operação de back-office, faz uma série de... agrega um valor enorme para o varejo. Aham. Varejo. Então esse foi o primeiro grande valor agregado e o grande killer application que nós encontramos no nosso negócio. Né? Aí quando a gente fala de sistema financeiro, como eu comentei, sempre existiu uma única rede de autoatendimento no Brasil. E uma boa parte do sistema financeiro, principalmente os bancos médios, pequenos e fintechs, né, elas ficavam de fora desse modelo anterior, Sim, modelo antigo. Dessa né, rede. Né? Dessa rede antiga. E nós criamos um modelo onde a gente viabilizou o crescimento e inovação tecnológica para bancos e fintechs que não querem investir nesse tipo de rede. Uhum. Então, quando tu pega um banco digital, né, esse banco digital, conceitualmente, ele não quer ter uma agência física, ele não quer ter um autoatendimento, mas ele precisa entregar serviço para o cliente dele. Então, a gente conseguiu, através dessa rede que nós criamos, né, hoje a gente está chegando a 3 mil pontos, 3 mil lojas, né, entregar serviço, né, por exemplo, para um cliente do Nubank no Nordeste, no Norte do país, onde ele antes tinha que usar e pagar muito caro para o modelo anterior, modelo que a gente chama old school. Tá? Então, esse foi o segundo valor agregado que nós encontramos para o sistema financeiro, para ajudar a transformar o sistema financeiro e, por consequência, ajudar na bancarização Sim. da população brasileira, né, que precisa de acesso, precisa de uma série de serviços, né, para que ela se bancarize. Sim. E, por fim, né, e aí eu vou chegar no conceito de loja, na prática hoje nós temos em torno de 6 milhões, 7 milhões de transações, depende muito de cada mês, mas de transações mês acontecendo no nosso ecossistema, que a gente chama. Coisa pra caramba, hein? Então é coisa pra caramba, a gente tem aí 2 milhões, em torno de 2 milhões de clientes, 2 milhões e meio de clientes que vão todos os meses nas nossas lojas para fazer um serviço, mas que ele precisa de outro serviço. Sim. Então, a nossa visão é que a gente está mudando o conceito do autoatendimento tradicional e oferecendo outros serviços que aquele cliente também quer. Ele também pode usar, ele também pode querer. Então, a gente mudou muito a visão do B2B e agora indo para o B2C. Ou seja, a gente precisa agregar valor para o cliente final que usa a nossa rede. Então, o Pix trouxe para nós agora, ele representava uma grande ameaça no princípio, a gente imaginava que o Pix fosse digitalizar 100% do mercado. Sim. Na prática não aconteceu isso, né? Na prática o que a gente vê aqui, sim, houve uma redução do uso, em torno de 2% na nossa visão no uso do dinheiro físico. A gente não tem... É mesmo? Pô, eu tinha Curioso, né? eu tinha na minha mentalidade que tinha sido um impacto muito maior, assim. Não foi isso na nossa rede, no nosso Claro, sistema. sim, tá? sim. No mercado aí tem outros Sim. números e tal, mas para nós que a gente acompanha, obviamente o impacto foi pequeno, tá? Felizmente. Sim. E também, né, ele trouxe aquilo que representava uma grande ameaça da digitalização, como ele trouxe uma redução na parcela
do dinheiro físico, ele trouxe uma redução no débito, ele está impactando um pouquinho o crédito. Então, ele vai ocupar um espaço nos meios de pagamento, como tem espaço para todos. Né? Como outras formas de pagamento devem surgir no futuro, como eventualmente um real digital, alguma coisa nesse sentido. Né? Sim, como o TED e o DOC não mataram o boleto, né? Então, como o boleto não matou o cheque. O cheque tá, mas ainda tem muita gente que usa cheque ainda. Então, sim, é mais um instrumento dentro da infraestrutura financeira que a gente tem que possibilita soluções distintas, né? Exato. E aí, quando a gente olha para o Pix, que olhava como uma grande ameaça, hoje ele gerou para nós uma grande oportunidade. Né? Sim. Porque ele agregou ao nosso ecossistema, na realidade, 720 instituições financeiras e de pagamento no Brasil, que podem transacionar e usar essa rede, né? E os clientes usar essa rede em qualquer lugar do país. Hoje nós estamos nos 26 estados, mais Distrito Federal, mais de 500 cidades já operando, né? E o nosso sonho, né, aqui no Brasil, o nosso sonho é um sonho de ter um pontinho SACPag, um canal SACPag em cada cidadezinha brasileira, nas 5.570, para que a gente consiga contribuir na nossa parcela na bancarização da população. Legal. Quando a gente olha para fora, né, quando olha para México, Colômbia, que são os países que nós escolhemos no primeiro momento para operar, nós temos uma visão de que o Brasil é um continente, um país muito grande. Exato. Isso é um ponto interessante, né, Gil? Quando a gente dentro do Civalop, a gente faz muito tropicalização de empresa. E quando a gente traz as empresas de tecnologia europeias, principalmente para cá, eles têm duas visões. Eles têm uma visão de implementação Brasil e uma visão de implementação Latam. Eles não colocam o Brasil dentro da mesma estratégia de Latinoamérica. E na verdade não é só com empresa, é com tudo, né? A visão. A gente estava até comentando culturalmente, em um outro episódio, de que aqueles programas americanos que tem versões latinas, é sempre América Latina e Brasil. Esse é um ponto importante. O Brasil realmente é um mercado gigantesco e ele tem muitas oportunidades e culturas diferentes, né? E culturas diferentes. E o interessante é que o Brasil ele é gigante, é continental, mas na nossa cabeça, na nossa visão, tanto como empresa, como obviamente os acionistas, né, da empresa, o Brasil ele é menos de 2% do PIB global. Né? Sim. Então ele é gigante, mas as oportunidades lá fora, nós temos 98% de oportunidades fora do Brasil. E quando nós começamos essa incursão, né, para a América Latina, esse pensamento de como expandir o nosso negócio, porque se nós temos um Killer Application aqui no Brasil, que nos possibilita crescer rapidamente aqui, a gente cresceu, felizmente, muito rápido nos últimos 10 anos, né? 9, 10 anos. Lá fora, a oportunidade é tão grande quanto aqui no Brasil. Então, nós começamos uma jornada. Analisamos vários países, né? Dezenas de países da América Latina, dos grandes para os menores. Analisamos o Uruguai, né, que está aqui ao lado. Sim. Né? E o Uruguai é um país, obviamente, muito próximo, mas é um mercado pequeno para o nosso negócio. Né? O desafio de entrar num país novo, talvez num país grande ou pequeno, seja exatamente o mesmo, né? Guardadas as questões culturais e de deslocamento, mas é um mercado pequeno. Analisamos a Argentina, que estava no nosso radar, também um país que fica muito próximo. Hoje um voo de Porto Alegre para Buenos Aires é como ir a São Paulo. É como São Paulo. Então um país que fica muito próximo, mas devido às inseguranças políticas e econômicas, a gente decidiu deixar de lado no primeiro momento. Né? Olhamos Chile. Chile é um país aparentemente organizado, um país... Qualidade de vida excelente. Exato, qualidade de vida excelente, mas é um país muito fechado. Né? Nós já tivemos uma empresa e fizemos uma incursão no Chile, tivemos muitas dificuldades, então é um país muito fechado culturalmente. Né? Isso que eu ia perguntar, é fechado culturalmente do consumidor a absorver soluções externas,
Ou mercadologicamente de tu conseguir criar canais e redes de parceiros assim? Qual foi essa dificuldade que vocês encontraram? Na verdade, são barreiras mercadológicas. Mercadológicas. Barreiras de mercado. Sim. Né, que nós vimos lá no Chile, que para nós, naquele momento, pareciam barreiras mais complexas de romper. Né? Olhamos Colômbia e olhamos México. E para nós nos pareceu muito atrativo o mercado mexicano, né? O segundo maior mercado da América Latina, 120 milhões de habitantes. Lá no nosso caso, no nosso negócio, né? O dinheiro físico, ele representa 80% de tudo que se compra no México, ou seja, a digitalização lá ainda é muito pequena, muito baixa. Sim. A bancarização é muito baixa, ou seja, um potencial enorme para o nosso negócio, para a gente ajudar nessa transformação, seja do físico para o digital, apoiar na bancarização, enfim. Sim. Um país, em termos de regulação, eu diria um pouco atrasado com relação ao Brasil. O México, eu diria que ele tem aí uns 5 anos atrás do Brasil em termos de avanço no sistema financeiro, avanço de regulação, enfim, com algumas particularidades, né? Sabe, fazendo um parênteses, eu recentemente estive no México e a gente aqui no Brasil é muito acostumado com uma infraestrutura financeira super robusta, né? Acho que para o consumidor final ele percebe isso, né? Cara, hoje paga com Pix, paga cartão de crédito, débito, o cara faz o que ele quiser hoje em dia, né? No Brasil. E para quem é de mercado que trabalha, reconhece o quão avançado é o sistema financeiro brasileiro, tanto em infraestrutura como em regulação. Quando eu fui para o México, agora que tu falou 80%, eu tive uma enorme dificuldade de conseguir fazer pagamentos por cartão no México. Eu fiz a maioria, eu tenho a mania de levar pouco dinheiro físico, né? Uso, né, multicontas internacionais. E lá eu me forcei a usar mais dinheiros físicos, e lá eles têm uma cultura de ter uma rede de autoatendimento em qualquer lugar, né? Tu vai nos pontos turísticos, cara, tu vai na banquinha de jornal ali, eles têm um ATM ali para tu fazer o saque. É cultura muito forte de dinheiro ainda físico, né, cara? Exatamente. Então, obviamente a tecnologia ela acelera, né, exponencializa, né, essa digitalização. Eles estão no movimento agora de melhorar a regulação, principalmente para fintechs, né, que ainda é um desafio. Uhum. Se a gente for comparar o mercado mexicano, existem muitas iniciativas de fintechs no mercado mexicano, mas se comparado ao Brasil, ainda atrasado, né? Isso, obviamente, o nosso conhecimento que nós estudamos no mercado mexicano. E quando a gente olha a Colômbia, né? Colômbia, a gente está falando de 70% de tudo que se compra na Colômbia é dinheiro físico. Né? O mercado também é gigante, é cultural. Né? As pessoas preferem usar, se sentem mais seguras. Né? Sim. Existe um termo da informalidade maior nesses países, então que potencializa o uso do dinheiro físico. Sim. E a Colômbia, eu ouso dizer que ela estaria uns 7 anos atrás do Brasil, um pouquinho mais atrasada do que o México, inclusive, em termos de regulação. Agora eles começaram uma discussão com relação ao Pix, né, e querem importar o Pix brasileiro, que para mim é um case de sucesso, né, mundial, né, o Pix brasileiro. Então agora eles começaram essas conversas e nós optamos aí, voltando ao porquê México, né, nos pareceu muito atraente. Tá? E era um momento onde a empresa aqui no Brasil, acho que esse é um ponto muito importante, né, que é o momento de tu pensar numa expansão para fora do Brasil. Né? Era o momento que a gente estava break-even a empresa, era o momento em que a empresa aqui no Brasil começava a gerar caixa para sustentar parte do negócio aqui, obviamente sustentar parte do negócio fora. Nós tínhamos uma equipe mais preparada, né? Ou seja, um time que a gente poderia pegar pessoas do Brasil, que foi um grande aprendizado para o mercado mexicano, para nós, né? Pegar pessoas do Brasil e enviar para o México para fazer essa incursão, né? Lá no México, fazer negócios no México, fazer o startup da operação da SacPag no México. E para nós foi um grande aprendizado, e esse talvez tenha sido um dos maiores, eu não diria erros, vamos lá, aprendizados. Né? Nós imaginamos que um brasileiro poderia fazer negócio no México. Isso. Eu ia fazer essa pergunta. E a cultura mexicana, apesar de, a gente brinca, né, que apesar de tão similar, é muito diferente. E a cultura de fazer negócio, como fazer negócios, etc., é muito diferente do Brasil. Sim. Né? E aí nós só conseguimos
encontrar o modelo ideal para fazer negócio no México quando nós tivemos um brasileiro e um mexicano juntos trabalhando. Sim. Que aí tu tem um mix cultural. O brasileiro que conhece do negócio e o mexicano que conhece do mercado e como as coisas funcionam naquele local. Sim. Então esse foi um grande aprendizado que a gente teve, né, ali nessa incursão fora, na primeira. Na Colômbia a gente já fez diferente. Então na Colômbia nós primeiro contratamos um colombiano para entender o mercado, mapear os possíveis parceiros na Colômbia. E quando nós tivemos ali um co-head de um dos parceiros na Colômbia, aí sim nós enviamos brasileiros para lá. Então acho que o segundo aprendizado é como fazer esse mix cultural. Ter pessoas preparadas aqui para enviar para fora, ter pessoas de fora, obviamente tem que ter pessoas de confiança lá, que conheçam o mercado local. Sim. Né? Então isso foi um aprendizado para nós. Tá? Eu tenho uma visão, né, de que a empresa aqui precisa estar preparada. Né, isso é uma pergunta que eu ia fazer. Intercâmbio de cultura influencia a cultura local também? A partir do momento que a gente tem que entender um pouco que agora, como tu falou, tu é CEO global da SacPag, né? Então a SacPag acaba se tornando um hub das culturas de todas as unidades que ela trabalha. A gente entender que o brasileiro, né, que sai do Brasil para implementar um pouco da cultura e do negócio no México, na Colômbia e lá com seus parceiros locais também para entender a cultura local, mas existe esse caminho inverso também de aprendizados que a gente tem nessas localidades influenciando na cultura aqui da SacPag no Brasil? Tem alguns aprendizados, tá? Eu acho que nesse primeiro momento para nós foi mais o nosso desafio maior é como levar a nossa cultura daqui para lá. Sim. Porque, de novo, são idiomas, o idioma é diferente, a forma de pensamento é diferente. O Brasil é um estranho na América Latina, né? Estranho na América Latina, né? Então tem desafios dos dois lados, né? Eu diria que o primeiro grande desafio é tu levar a tua cultura que tu implementou e trabalhou arduamente para implementar no Brasil para os outros países. Sim. Tá? Obviamente são operações menores, então é mais fácil de entranhar essa cultura na empresa desde o início. E a gente já sabe o que quer ser no Brasil e nos outros países também, né? Então é fácil de vender esse sonho para eles. Sim. A inclusão deles aqui é fundamental, então a gente tenta trazê-los para cá de tempos em tempos para que eles conheçam e respirem um pouco da empresa mãe, vamos chamar assim, da empresa que está aqui, que é a maior e que foi a que deu os passos fora do Brasil. Né? E principalmente na minha visão, essa coisa de tu conseguir fazer com que as pessoas que tu contrata do lado de lá tenham o mesmo pensamento do lado de cá. Sim. E ter o desafio de que as pessoas no Brasil consigam se comunicar com as pessoas fora. Como tu falou, nós somos um estranho do ninho, né? Sim, sim. Nós somos cercados. É o único país que não fala espanhol. Não fala espanhol, né? Então, tu contratar pessoas que falem outro idioma, tu preparar pessoas para falar um outro idioma, para que se comuniquem, é fundamental, porque tu não consegue passar uma diretriz, né, seja uma diretriz estratégica ou seja uma diretriz de uma área específica, se a comunicação não for fluida. Então esse para mim é um outro grande desafio, que eu acho que o Brasil ele tem essa barreira, né? Tem uma barreira natural que é a barreira do idioma. Né? Quando a gente olha empresas, muitas empresas que têm esse crescimento exponencial no Brasil e que talvez estejam olhando para fora e pensando, mas como eu preparo meu time para isso, né? Como eu preparo meu time, por exemplo, para falar um inglês, né? Diferentemente do americano que monta uma startup e ele pensa numa startup global, independente se os países falam ou não o idioma dele, né? Na verdade todo mundo tem que se adaptar ao inglês. Sim. Ele já prepara a empresa para ser global. Sim. E nós temos uma cabeça de que nós preparamos as nossas empresas achando que o Brasil é gigante, né? Que nós vamos ficar aqui nesse mercado gigante, mas na prática o mundo lá fora é maior que o Brasil, né? É muito maior que o Brasil. E aí a gente tem essas barreiras do idioma que são naturais e hoje se a gente pegar a população brasileira, talvez agregando espanhol e inglês, nós temos aí de 7 a 10% das pessoas que conseguem se comunicar de alguma forma num outro idioma. Sim. A fluência já é um negócio muito mais complexo, né? Sim. Então eu acho que a gente tem barreiras aí bem interessantes em termos de
barreiras de idioma mesmo. De idioma né? mesmo. De como se comunicar com as pessoas lá fora. Um pouco para o meu assado aqui, para a área de comunicação e marketing, esse também é um desafio, né? Conseguir entrar nesses mercados, apresentar a empresa, mas de forma que se encaixe na cultura local, né? E a gente vê isso, de novo, pela questão do tamanho do Brasil, a gente vê empresas que expandem para estados e não dá certo. Sim. Aqui, usando um exemplo bem raso, as Casas Bahia, no Rio Grande do Sul, não pegou. Sim. Eles tiveram que se retirar e tal. Então, eu queria que tu contasse um pouco pra gente de como que vocês trabalham isso, essa parte da comunicação para clientes, né, do marketing, nesses países que são tão diferentes da cultura que a SACPAG está acostumada aqui no Brasil. Na verdade, tu falou muito bem, né? O Brasil tem vários países dentro de um único, né? Sim. Então, quando tu olha sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, cada um a gente chama de um bicho diferente. Sim. Então, o que funciona, por exemplo, em comunicação aqui no sul, pode não funcionar no norte, no nordeste e em outra região. Sim. Então, a gente tem que ter estratégia para a gente chama para cada pedacinho do Brasil, né? Cada pedação do Brasil, que são gigantes, né? Quando a gente olha a América Latina, não é diferente, tá? Quando a gente olha, o Brasil é muito diferente da Colômbia, que é muito diferente do México. Então, mesmo Colômbia e México são bichos diferentes, né? Sim. Apesar de eles só falam o mesmo idioma, mas a cultura é diferente, a forma de fazer negócio, como o cliente te vê, é diferente de um país para o outro. Então, a nossa estratégia, tanto em termos de comunicação, marketing, enfim, são empresas locais para fazer isso para nós, porque elas conhecem a cultura local, como as coisas funcionam, né? E em termos de regulação também. Então a gente tem parceiros aqui, né, que nos ajudam nessa análise lá de regulação fora do país, México, Colômbia, mas empresas locais que trabalham com isso o dia todo, o dia a dia, elas têm um diferencial. Então a gente faz esse mix, né? Da nossa visão do Brasil, do que dá e o que não dá, e da visão de lá para complementar essas estratégias aí do que dá e não dá para fazer, tá? Sim. Na Colômbia, por exemplo, a gente tem um tema bem interessante, tá? Tem duas particularidades aí para o nosso negócio, né, que é o negócio financeiro. O primeiro do México. O México tem uma característica muito interessante, que a legislação e a regulação mexicana, ela não permite que tu faça transações financeiras fora do território mexicano. Então tudo tem que processar lá. Sim. Né? Esse talvez tenha sido um outro grande aprendizado, porque nós subestimamos isso. Né? Nós tínhamos uma visão de que os outros países seriam basicamente, vamos lá, uma extensão do Brasil. Sim. E o México a gente teve que fazer praticamente tudo do zero por essa regulação que a gente foi olhar depois da escolha feita por iniciar a internacionalização pelo México. Na Colômbia, né, nós temos algo que nós passamos aqui, eu acho que acabou em 2000 eu não lembro exatamente quando acabou a CPMF. Ah, sim. Mas eu acho que foi 2007, 2008, não lembro exatamente por aí. quando acabou no Brasil. Eu chutaria 2007. A Colômbia tem isso, né? Então, o que potencializa a informalidade, mas que gera uma complexidade para o nosso negócio, porque tudo que gira no sistema financeiro eles chamam de taxa 4 por mil, ou seja, 0,040 de tudo que se movimenta no sistema financeiro se paga essa taxa, né? Só que gera uma grande oportunidade para nós, porque se a gente resolver esse problema, né, nós ganhamos mais uma atratividade para entrar no mercado. Então, essas coisas a gente não consegue olhar no detalhe, por exemplo, daqui. Sim. Nós precisamos de alguém lá que entenda da regulação, saiba quais são os caminhos que a gente tem para conseguir suprir ou passar essas barreiras. O México a gente não conseguiu. Sim. Processamos tudo lá, replicamos para o Brasil, mas processamos tudo lá, e Colômbia a gente está conseguindo superar essa questão do 4 por mil, que é um negócio bem interessante para nós. Tá? Não sei se eu respondi, Cris, mas respondeu, sim. É assim que a gente olha hoje para tentar ter estratégias diferentes, seja para regiões do Brasil ou para fora, né, e faz total sentido, né? Não é uma coisa de impor, nós somos assim e vamos levar e vamos
não vamos mudar. Não, vocês estão entendendo, fazendo esse mix e não deixando a cultura da SACPAG de lado também. Né? Exato. A gente começou a tocar num assunto que me interessa muito, né? No final, eu sou advogado. Mas é questão de regulação, assim, Giva. A gente tem, né, em nível Brasil, assim, já tem cerca de quase 50 mil normativas e portarias e tudo mais, só do Banco Central, fora legislações que é aplicadas em todo mundo. Quando a gente pensa em internacionalização, a gente tem todas essas dificuldades de aculturamento, entender cultura local, estudo mercadológico, né, tudo isso, entender a legislação base, como que funciona tributário, como funciona relações trabalhistas, como que funciona as partes contratuais para implementar o meu modelo de negócio aqui, que já é muito complexo, já é muito difícil e todo mundo que vai internacionalizar passa por isso. Vocês passam por isso também e tem que fazer essa análise de regulação do produto e serviço de vocês para cada um desses países, né? Tu já mencionou aqui algumas dificuldades, né, no México de processar local, na Colômbia relacionado a essa, vamos fazer CPMF colombiana, mas como que vocês, alguma dica que vocês dariam para as fintechs que estão nos ouvindo aqui, né, de processos que vocês acertaram na visão desse mapeamento de regulação, né? O que a gente teve que analisar para ver se aquele mercado é um mercado de forma, se ele é atrativo mercadologicamente e também se a regulação é atrativa para nós também. O que tu dá de dica aí para a galera sobre isso? Então, eu acho que isso, assim, olha, eu sempre falo que não existe almoço de graça, né? Não tem almoço de graça. Uma coisa é tu ter um mercado gigante lá fora, que tu olha e fala, olha, que existe um potencial talvez tão grande quanto ou maior que o Brasil. Sim. Né? Por quê? Porque, voltando ao que eu falei lá atrás, né, esses mercados eles estão atrasados em termos de avanço tecnológico, em termos de regulação, etc. Isso não é um problema, isso na realidade para mim é uma grande oportunidade que existe, né? Que é chegar nesses mercados antes que eles se consolidem. Eu acho que o Brasil ainda tem mudanças para acontecer, mas ele já está mais consolidado, né? Talvez em termos de avanço do sistema financeiro, avanço de fintechs, avanço nos meios de pagamentos, regulação nos meios de pagamento, muito avançado. Sim. Tá? Então, a resposta é, não tem almoço de graça, tu pode ter um mercado gigante, só que tu pode ter barreiras regulatórias ou alguma barreira que vai impedir o teu negócio de escalar ou de, inclusive, iniciar nesse país. Tá? Então, no nosso caso, como é que a gente fez? Né? A gente sempre contou, de novo, né, com escritórios daqui, com parceiros daqui, Silva Lopes, inclusive, é um deles, tá? Para fazer e nos ajudar nessa análise, né, de mercado sob a perspectiva Brasil, né, de como funciona a tributação de um país para o outro, o que funciona melhor, como é a legislação trabalhista, que é um pepino em alguns países da América Latina. Sim. Colômbia, na nossa visão, é um país mais complexo em termos de legislação trabalhista, né? Na tua visão, tu acha mais complexo que o Brasil? Mais complexo que o Brasil. Olha só. Então, o Brasil avançou, né, com as mudanças regulatórias aí na legislação trabalhista, avançou. Colômbia, na minha visão, está um passo atrás ainda, bem, eu diria, mais protecionista, né, mais pró-empregado, menos pró-empresa. Eu acho que tem que ser uma junção dos dois. Sim. Né? Tem que ser bom para os dois no fim do dia. Né? Então a gente sempre contou, né, com escritórios especializados nesses países. Sim. Né, e que tenham essa característica de conseguir olhar a regulação, o que se aplica e o que não se aplica para o nosso negócio, conseguir olhar o tema tributário, ou seja, como funciona essa tributação, o que eu posso prestar de serviço do Brasil para uma Colômbia ou México, ou vice-versa, né, o que funciona melhor. Estrutura de empresa, né, melhor uma holding, melhor uma empresa separada, como funciona isso. Então tudo isso a gente contou com escritórios para fazer, né, e a parte de regulação, né, para dizer, olha, SACPAG, o teu negócio faz sentido, a regulação não vai te impedir de operar nesse país e tu pode vir para cá. Sim. Mas é um trabalho árduo, precisa, obviamente, de um investimento para fazer um estudo, para saber se o teu negócio, dependendo da característica dele, vai funcionar lá. Sim. O que eu tenho visto hoje, tá? Eu acho que pelo tema, pelo fato de o Brasil ter avançado muito na questão de regulação, tá?
a incursão fora do Brasil, ela se torna mais fácil para os brasileiros. Tá? Sim, que a gente já está configurado para um nível de exigência super alto, né? Então a gente já está, vamos lá, eu não diria no topo, mas quase chegando, batendo no teto, né? De exigências, de regulação e avanços, né? E eu tenho visto, por exemplo, o próprio Nubank agora numa incursão América Latina, então o Nubank está presente na Colômbia, está presente no México. Estão seguindo a SacPag. Ou nós, eles, ou eles a SacPag, enfim. Nós somos antes, tá? Então provavelmente eles nos seguindo. Mas eu acho que exatamente olhando para essa perspectiva de, olha, eu preciso entrar nesses mercados, explorar esses mercados enquanto eles não estão maturados ainda, né? Sim. E o Nubank tem tido sucesso no México, está tendo sucesso na Colômbia, que é um exemplo, né, obviamente, do Nubank. Sim. O próprio Mercado Pago. O Mercado Pago, para mim, é um case, né, de internacionalização, porque eles estão presentes nesse mercado. No México, quando tu fala em compra online, que ainda é um mercado inexplorado, né, mas quando tu fala em compra online, Mercado Pago, Mercado Livre, é uma referência. Sim. E eles conseguiram replicar o modelo do Brasil. E para mim, então, eu acho que como a gente tem que se adaptar a vários fatores, né, sejam regulatórios, trabalhistas, culturais, preparar time para enviar para fora, para ter esse mix cultural, como eu comentei. E o nosso país é tão grande, né, que tu tem vários países dentro de um país, que a gente já tem que se adaptar a isso, que uma incursão para fora, ela é complexa, o almoço não é de graça, mas ela se torna talvez menos complexo do que uma empresa mexicana, ou colombiana, ou argentina, ou uruguaia, que seja, chegando no Brasil. Né, que já é um mercado muito mais consolidado, com barreiras naturais, que obviamente o brasileiro tem mais facilidade para transpor essas barreiras. Então eu acredito muito nesse tema. Eu acho que falta, às vezes, um pouco de coragem, talvez, né, de a gente pensar um pouco maior, pensar global, grande, pensar mais global. Ter cabeça de americano, cabeça de gringo, que cria uma empresa e quer que essa empresa esteja em 150 países ou 200 países em 2-3 anos. E é isso, no fim do dia, que eles fazem, né? Sabe que esse ponto, eu tenho um grande amigo, né, que é o Gabriel Engel, ele é o CEO da Rocket Chat. A Rocket Chat também é parceira nossa desde o início. E ele sempre teve isso muito em mente, assim, né, cara, eu vou criar uma empresa desde o D0 para ser global, né? E isso se entranhou tanto da cultura da empresa que hoje eles têm atuação em 190 países, cara. Vamos dizer assim, teoricamente eles estão em todos os países do mundo, né? Porque... E muito antes das pessoas começarem a fazer trabalho híbrido, eles já tinham espalhado pelo mundo inteiro. Os caras têm funcionários de 50 países diferentes. Eu falo, meu Gabriel, tu é maluco, né? Mas isso é muito de uma tomada de decisão da própria companhia. Cara, a gente vai se estruturar para ser global. Essa tomada de decisão do lado de vocês, Giva, veio em que momento que vocês tiveram esse estalo? Você falou assim, tu comentou, não, a gente identificou o Pix, mas essa decisão de vocês já veio muito anterior a isso. Qual foi o momento que vocês identificaram assim, cara, é isso, a gente tem que pensar, né, que a gente está atuando só em 2% do PIB mundial, a gente tem que atacar os outros 98%. Qual foi o estalo que vocês tiveram? Olha, eu acho que alguns momentos, tá, que a gente passou pela nossa jornada para fazer essa incursão fora do país, né? Acho que a primeira delas, como eu comentei, a empresa no Brasil já estava mais consolidada. E, obviamente, tu tem que ter um produto escalável, né? Não pode ter algo que funciona para o mercado brasileiro e tu olha para fora e não vai funcionar. E o nosso a gente olhava e ele funcionaria em outro mercado, como poderia funcionar nos Estados Unidos, Europa, Ásia, enfim. Vai muito do nosso apetite de crescer. O nosso negócio ele é um negócio de capital intensivo, então a gente tem que escolher bem os mercados para não, obviamente, não perder dinheiro. Tá? Mas eu acho que a nossa grande, eu diria, sorte
né? Mas eu acho que o nosso grande turning point no nosso negócio foi quando entrou a Stefanini como sócia da nossa empresa. Né? O Marco Stefanini faz parte do nosso conselho e muito ativo, inclusive, no dia a dia da empresa, né? Até por enxergar e ver esse potencial que a gente tem de mercado para explorar, seja Brasil, nesses mercados e outros mercados. E o Marco entrou na SacPag em 2015. Final de 2015. Né? Então, nós basicamente somos de dois grandes grupos econômicos. Né? Por um lado, tem o Grupo Corrêa da Silva, né? Que fundou a GetNet, fundou a Embratec, Budcar, hoje é sócio, segue sendo sócio da Ticketlog, fundou o Banco Topazio, tem a rede de hotéis Intercity. Então, são mega empreendedores que criaram grandes negócios e seguem criando grandes negócios. Sim. Seja Brasil ou fora do Brasil. E juntou um outro grande empreendedor, que é o Marco Stefanini, nesse negócio. Então, nós tivemos a sorte de ter esse casamento, né, de dois grandes grupos empreendedores. E o Marco tem uma empresa hoje que ele criou há 35 anos, né, e hoje está presente em 42 países. E ele talvez seja uma das maiores, um dos maiores cases de internacionalização do Brasil. Sim. Porque ele criou a empresa no Brasil e hoje está em 40 e poucos países, investindo em vários outros negócios, né, que fazem parte do ecossistema dele. Um deles é a SacPag. Sim. E ele nos instigou a isso, né, e os acionistas nos instigaram a isso, do tipo, olha, o Brasil é gigante, o Brasil é enorme, mas o mundo lá fora é muito maior. Né? E pelo fato da própria Stefanini já ter bases no México, Colômbia e praticamente todos os países da América Latina, nos facilitou, né, esse processo, porque a gente tinha um amparo nesses países de um certo conhecimento do nosso mercado, do mercado local, da cultura, etc. Então, isso nos acelerou o processo de expansão para fora do país. Legal. Cris? A gente tem que liberar o Giva, isso que eu ia falar. Aproveitar a feira Aproveitar a feira. Giva, antes de mais nada, muito obrigado por participar aqui. Sem dúvida nenhuma, foi uma aula para a galera aqui que está nos ouvindo, nos vendo. E eu sempre faço uma perguntinha final. O que tu daria de dica pra galera que tá passando por essa, né, dica finais, essa é aquela palavrinha mágica, assim, né, dicas finais pra galera que tá passando por um processo de internacionalização, e deixa aberto aí pros teus recados finais também, né, muito obrigado, quem quiser conhecer mais da SacPag, como que faz, e parabéns pela jornada, é uma jornada incrível, a gente tem muito orgulho de ter conseguido participar de um pequeno percentual da história da SacPag. Bastante. Vocês têm participação ativa, né? Legal. E parabéns mesmo, cara. Eu sou fã da SacPag, sou fã do grupo como um todo também. E deixar aberto aí para os recadinhos finais e a dica final que tu daria para a galera. Legal, show de bola. Espero realmente que tenha agregado nessa nossa conversa aqui, que a galera curta. Eu acho que a primeira dica, né, é perseverar. Sim. É não desistir na primeira barreira. Elas vão aparecer, isso é inevitável, né? Sejam barreiras mercadológicas, sejam barreiras regulatórias, né? A gente vê cases, né? Aí voltando aos cases americanos, né? Uber, quando escalou a plataforma deles para o mundo todo, encontrou barreira em todos os países. Sim. E ela conseguiu romper as barreiras em praticamente todos os países. Sim. Né? Então, ela gerou um problema para resolver esse problema de alguma forma depois. Ou seja, o mercado resolveu o problema, o cliente resolveu o problema. Né? Então, acho que a primeira coisa é as barreiras elas vão acontecer com certeza. Né? Não é simples, né? Mas tem que perseverar, não dá para desistir. Né? Tem que ter um time preparado. Né? Não adianta querer fazer uma incursão na nossa visão, tá? Isso é a visão, vamos lá, SacPag, dessa jornada nossa. Tu tem que ter esse mix de pessoas brasileiras lá, mesclando com a cultura local. Né? Sim. Obviamente tu tem que ter vamos lá, tu tem que ter fôlego e estômago, que a gente diz, né? Que é tu saber que em algum momento tu vai precisar de caixa, tu vai queimar algum dinheiro para fazer essa incursão, e tu tem que ter, né,
sangue frio, né, quando isso acontecer, e estar preparado para isso. Né? Então eu acho que isso a gente gosta de contar a parte boa da história, mas obviamente por trás da parte boa existem vários momentos complexos, né? Sim. Onde a gente para pensar e fala, será que foi a decisão correta? Mas no fim do dia, quando a coisa dá certo, né? E hoje no México, o México para nós, esse ano ele vai ser a SACPAG Brasil de 2018. Olha só. Em faturamento, resultado, enfim, então valeu todo o esforço, as noites sem dormir, as viagens intermináveis para o México, com conexões intermináveis no Panamá, enfim. Então tudo isso faz parte da história, né, que a gente espero que a gente conte mais vezes, né. A Colômbia já começando a decolar, óbvio, a gente está em início de rollout agora, a gente passou pelo nosso MVP por lá e agora iniciando a expansão. Então, no México a gente já tem 600 lojas no México, na Colômbia a gente está ainda com em torno de 20 lojas na Colômbia, mas o nosso plano para esse ano é chegar próximo de 200 lojas na Colômbia, e aí a partir daí, obviamente, escalar mais rápido. E olhando outros países, né? Eu acho que esse aprendizado, essa casca que a gente chama, né? Que a gente conseguiu no México, conseguiu na Colômbia, ele nos habilita a sonhar com outros países. No primeiro momento a gente está olhando a América Latina, outros países da América Latina, nós chegamos a olhar a África, né? Que nos parece um continente promissor, né? Guardadas lá as suas particularidades, mas nos parece promissor. Já olhamos leste europeu, né, que também nos parece muito promissor. Então, enfim, eu acho que esses desafios aí, essa jornada é muito bacana, vale a pena, existe mercado lá fora, não é fácil, mas é viável. Perfeito. E a gente tem que pensar com cabeça grande, não cabeça, não diria pequena, né, mas cabeça local. A gente tem que pensar com cabeça global e a gente aprendeu isso ao longo da jornada, ao longo do caminho. Tá? Então, esses são os meus recados finais aí. Legal. E, galera, espero que gostem do nosso papo, do nosso conteúdo. Valeu, obrigado de novo aí pelo convite. Prazer sempre estar aqui falando com vocês, tá? A gente que agradece, né, Cris? Parabéns mais uma vez pelo case e escutando uns recadinhos finais do Giva, talvez a gente vai ter que, daqui a alguns anos, chamar ele de novo para atualizar, né? É um aprendizado diário. Exatamente. Maravilha, pessoal. Então, para quem está nos ouvindo aí, muito obrigado. Para quem está nos vendo também, muito obrigado. Nos vemos na próxima. Tchau. Valeu, tchau, tchau.